Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista, como vocês estão? Aqui é o MP dos Santos para mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo a gente não vai falar especificamente sobre o Santos, não. Vamos falar sobre o Red Bull Bragantino, nosso principal adversário aí na fase de grupos do Paulistão, apesar da gente não enfrentá-los diretamente, mas vai ser o time aí com o qual a gente vai disputar a liderança do grupo e o mando de campo nas quartas de final do Paulistão. Vou falar um pouquinho aí sobre o elenco, né? Sobre quais eu acho os pontos fortes do Red Bull e já dar uma palhinha sobre quem eu acho que é mais forte no grupo. Mas vamos falar um pouquinho mais detalhado amanhã, no vídeo do canal da manhã, que tem um formato um pouquinho diferente, que eu acho que vocês vão gostar muito, um formato um pouquinho mais interativo, mais descontraído aí, para a gente já preparar aí para o início do Paulistão. Detalhe: informações do Lucas Mussetti é que hoje o Santos deve anunciar a chegada de Luizão e Zé Ivaldo, os quais a gente já falou aqui no canal um pouco sobre eles, os dois zagueiros aí que o Santos contratou. Ainda não deve anunciar a chegada de Léo Godoy e Tassiano, que já estão treinando no CT Rei Pelé. O CEO do Santos só quer anunciar as contratações após todos os contratos, todas as devidas burocracias assinadas e resolvidas. Então, hoje o Santos já deve fazer esses dois primeiros anúncios. O Tiquinho Soares é aguardado, se eu não me engano, hoje no CT Pelé. Informação do Fábio Sormani de ontem é que Álvaro Barreal está fechado com o Santos. O Santos o aguarda para a realização de exames médicos. A gente antecipou, a gente falou um pouquinho sobre o Barreal ontem no vídeo, comparando ele com o Verón, que é um dos alvos do Santos no mercado. E de notícias aí de contratação que eu tenho são essas. Então o Santos já deve anunciar as primeiras contratações aí do ano de 2025 hoje ainda, no sábado, dia 11 de janeiro de 2025. Então vamos começar aí, vamos embora, vamos falar um pouquinho aí sobre o Red Bull Bragantino, principal adversário do Santos aí na fase de grupos do Paulistão. O grupo do Santos que conta com Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino são os adversários aí na disputa de pontos, já que não se enfrentam na fase de grupos do Paulistão. Então vamos lá? Abrir aqui primeiro o plantel aí da equipe do Red Bull Bragantino. O goleiro titular deve ser o Cleiton, deve se manter aí o Cleiton. A equipe reforçou na zaga com a chegada de Guzmán Rodrigues, jogador que estava no Peñarol. Foi um dos principais reforços aí na janela que trouxe o Red Bull Bragantino. E também trouxe o Lucas Barbosa, que estava no Santos, estava emprestado, né, para o Juventude, fez um grande ano de 2024. Eu vou falar um pouquinho aí sobre o Lucas Barbosa e sobre o Isidro Pita, que foi outra contratação aí relevante do Red Bull Bragantino. No meu ponto de vista, o Red Bull Bragantino engambelou o Santos, tá? O Red Bull Bragantino pagou 2,5 milhões de euros no Lucas Barbosa e a gente vai ver que pagou 4,5 milhões de euros no Isidro Pita. O Isidro Pita, um centroavante paraguaio, já vem sendo convocado aí para a seleção paraguaia, mas se a gente for analisar os números da última temporada, os números do Lucas Barbosa são melhores do que o Isidro Pita. O Isidro Pita é um centroavante, o Lucas Barbosa é um jogador de beirada de campo, mas a gente vai ver que tem número de gols parecidos, número de assistências parecidas, e o Lucas Barbosa é 2 anos mais jovem que o Isidro Pita, né? 2 ou 1, deixa eu até conferir aqui. Abrir aqui, ó. 2001, Lucas Barbosa, o Isidro Pita 99, 2 anos de diferença exatamente. Então, o Santos aí foi meio que engambelado no meu ponto de vista. Marcelo Teixeira deu uma pisada em bola. Podia ter vendido o Lucas Barbosa um pouquinho mais caro. Então, você podia ter ganhado um pouquinho mais de dinheiro com a contratação do Lucas Barbosa pelo Red Bull Bragantino. Então, analisando aqui a zaga, né, como eu falei, Guzmán Rodrigues chega. A equipe também conta com Pedro Henrique, Douglas Mendes, Lucas Cunha, o Eduardo Santos lesionado e também no ano passado acho que teve a chegada do Sérgio Palácio. Não é uma zaga que encanta muito, é uma grande zaga. Vamos ver como que o Guzmán Rodrigues vai se adaptar aí no futebol brasileiro. Mas no setor defensivo eu gosto de destacar o Juninho Capixaba, né, que com o Pedro Caixinha, quando ele estava lá no Red Bull Bragantino, era um dos jogadores que ajudava na saída de bola, na iniciação de jogadas, por ter essa qualidade. Na lateral direita, o principal nome é o Hurtado. Eu acho que, analisando assim a zaga como um todo, é bem parecido. Eu acho que o Santos leva uma leve vantagem. A grande desvantagem do Santos aí nesse confronto direto de posições do setor defensivo, eu creio ser na lateral esquerda. Eu acho que o Juninho Capixaba é bem melhor do que o Escobar. O Escobar é um jogador muito voluntarioso, a gente viu tanto que ele se esforçava aí na Série B. Vamos ver como que ele vai se desempenhar na Série A.
e nesse começo de temporada aí no Paulista, que eu acho que vai ser muito difícil para o Santos no começo de temporada. Os jogadores vão ter que se adaptar a um novo estilo de jogo, um estilo de jogo com muito mais intensidade que a gente viu ano passado, e o Santos praticamente não tinha intensidade, né? Vamos passar agora para o setor de meio campo. Destaque aí principal, Matheus Fernandes e Eric Ramírez. Também o Lucas Evangelista, que o Santos inclusive tentou a contratação do Lucas Evangelista em algum momento na janela de transferência desse ano. Negociações não foram para frente, então eu acho que esse meio campo do, do Red Bull Bragantino, eu acho que ele é superior em qualidade ao meio campo santista, né? Porque se a gente for parar para pensar o meio campo do Santos hoje, as principais peças que a gente tem é Pituca e João Schmidt, né? O futebol que o Pituca apresentou ano passado foi um pouco abaixo do que a gente esperava, visto a primeira passagem dele pelo Santos, e o João Schmidt foi um jogador que começou muito bem, mas foi caindo ao longo da temporada. Vale destacar aí que todo o time do Santos foi caindo de rendimento ao longo da temporada, muito por conta do trabalho ruim de Fábio Carille, como eu já falei em vídeos anteriores. Chegando aí no setor ofensivo, como eu já falei um pouco, Lucas Barbosa é uma grande contratação aí para o Red Bull Bragantino. Eu acho que vai ser um jogador que vai jogar muito bem no Red Bull Bragantino. Tem a chegada também de Isidro Pita e também tem Eduardo Sacha, que também já foi figurinha aqui no Santos, né? O Isidro Pita fez uma boa temporada no passado com o Cuiabá, começou a ganhar oportunidades na seleção paraguaia, foi titular na seleção paraguaia em alguns jogos. Então aí o Red Bull Bragantino movimentou bastante esse setor ofensivo deles, né? Contratou essas duas peças aí importantes no meu ponto de vista. Agora vamos comparar um pouquinho aqui os números do Lucas Barbosa no ano passado com o do Isidro Pita. Lucas Barbosa, pelo Juventude no Brasileirão, teve 7 gols e 2 assistências em 33 jogos. Comparando aqui com o Isidro Pita, também são os mesmos números, né? 7 gols e 2 assistências em 35 jogos. O Cuiabá é um time inferior ao Juventude, a gente sabe. Fez uma campanha muito ruim ano passado. E um centroavante tem o mesmo número de gols que um ponta, eu acho que o ponta ali sobressai, tem uma vantagem aí em relação ao centroavante, né? Por isso que eu acho que o Santos acabou vendendo barato demais o Lucas Barbosa. Na Copa do Brasil também foi muito bem o Lucas Barbosa, 3 gols e uma assistência. E no Gauchão, 10 jogos aí na primeira fase, 4 gols e uma assistência. E na segunda fase teve uma assistênciazinha. O Isidro Pita teve um destaque muito importante na Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Isidro Pita fez 4 gols em 8 jogos, né? Uma média aí de meio gol por jogo. Uma média que no futebol sul-americano não é uma média ruim para um centroavante, né? No futebol sul-americano a gente acaba observando uma média de gols mais baixa de jogadores do que, por exemplo, no futebol europeu, que a gente vê jogadores aí tendo média próximas de um gol por jogo, até mais de um gol por jogo, como a gente viu o Haaland fazer em algumas temporadas atrás. Então, comparando o número dos dois, aqui o número do Campeonato Mato Grossense eu vou dar uma ignorada, porque a gente sabe que o nível também não é lá essas coisas do Campeonato Mato Grossense, né? Então, comparando os dois aí, eu acho que o Lucas Barbosa fez uma temporada melhor ano passado. Eu acho que o Isidro Pita ele fica um pouco supervalorizado por conta do fato de estar jogando pela seleção, né? O Lucas Barbosa dificilmente vai ter uma chance na seleção brasileira, né? Eu espero que não tenha uma chance até que ele realmente jogue como um craque, não vai ter chance, né? Vamos falar a verdade, não vai chegar a esse nível de seleção brasileira. Posso queimar a língua aqui, vai que daqui 2 temporadas o Lucas Barbosa desponta aí como um grande craque, mas eu creio que não. Então, o fato do Isidro Pita jogar por uma seleção nacional dá uma valorizada nele no mercado. Aqui eu tenho também o plantel do Santos, que ele ainda está sem as contratações, muito porque o Santos ainda não anunciou ninguém, né? O Santos não anunciou nenhuma contratação aí nesse ano. Como eu falei, o Lucas Mussetti deu a informação de que o Santos deve anunciar 2 jogadores hoje, Luizão e Zé Ivaldo. A gente analisando aqui, pelo que o Santos já tem, vai sair o Jair, muito provavelmente, né? O Santos já aguarda Tiquinho para realização de exames médicos, mas a gente tem uma dupla de zaga com Gil e Luan Pérez a princípio. Lembrando que o Luan Pérez não foi titular no jogo treino, porque estava passando por uma virose, estava em fase de recuperação ainda. Eu acho a dupla de zaga do Santos melhor do que a dupla do Bragantino. Vamos ver como que o Guzmán Rodrigues vai chegar aí no futebol brasileiro. As laterais eu já falei, eu acho o Juninho Capixaba melhor que o Escobar, mas eu acho que o Sherman tem um potencial absurdo. O potencial do JP Sherman para ser jogador de seleção realmente. Com 18 anos que a gente viu ele fazer ali no começo do ano passado com o Santos, né? Claro, caiu de produção ao longo do ano passado, muito por conta do trabalho ruim feito. Mas ele mostrou já que tem habilidade, tem qualidade técnica, tem o defeito defensivo,
mas que a maioria dos laterais brasileiros apresenta esse defeito defensivo. No meio-campo, eu já falei, né? As principais peças do Santos são João Schmidt e Pituca. Ouvi falar que o Pedro Caixinha gostou bastante do Rincon, que vai disputar a posição aí com o João Schmidt aí nessa primeira posição da volância. Mas eu acho que o meio-campo do Bragantino é superior ao nosso. Olhando o ataque, a gente com o Soteldo, Guilherme e a possível chegada do Tiquinho, ou até se o Tiquinho não vier por algum intercalço aí que ocorra no meio do caminho, o Wendel Silva, eu acho que o ataque do Santos briga de igual para igual com o ataque do Bragantino. E aí destacar agora o Pedro Caixinha contra o Fernando Seabra. Eu acho que o Pedro Caixinha é um técnico muito mais experiente, já trabalhou no Bragantino, então conhece alguns jogadores de lá, conhece como funciona internamente o Red Bull Bragantino. E o Fernando Seabra é um treinador que tem pouca experiência, né? Se a gente for analisar, ele aparece no profissional ano passado. Ele era técnico do Sub-20 do Bragantino, foi técnico do Sub-20 do Cruzeiro. Então, eu acho que nesse quesito experiência, a tendência é que o treinador do Santos, Pedro Caixinha, tenha uma vantagem. Vamos aguardar aí então para ver como que vai ser o Paulista. Amanhã eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, um formato um pouquinho mais descontraído aí para a gente brincar um pouquinho aí com algumas previsões para o Campeonato Paulista. E qualquer notícia aí tendo de movimentação no mercado, a gente volta aqui para falar algumas coisas aí sobre o Santos ativo no mercado nesses últimos dias, hein? Buscando alguns nomes diferentes, vai em busca de mercado alternativo, como eu falei ontem, procura alguns jogadores suecos, tudo encaminhado aí que Barreal deve chegar ao Santos. E para o vídeo de hoje é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa comparação aí do Santos com o Red Bull Bragantino. Deixe suas sugestões e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Santista.